da cidade de Rio Paranaíba. Ouçamos agora a reflexão do presidente da celebração. Fiquemos assentados. Muito bom, com a graça de Deus, nos reunimos para a nossa Eucaristia, comunitar nossos poucos fiéis aqui presentes na nossa matriz. E você agora em casa, onde se encontra rezando conosco, também os meios de comunicação que permitem isso, todos ao redor do altar, celebrando a nossa Santa Missa. Vendo o tempo quaresmal, vamos pouco a pouco nos aproximando da festa da Páscoa, o coração da nossa fé, paixão, morte e ressurreição de Jesus. Espero que, não obstante as dificuldades que todos têm passado, por tempos tão difíceis que nós estamos vivendo, Deus tem sido a sua força, seu suporte, seu aliado para passar por esses momentos difíceis que a humanidade toda vive. Deus é a nossa força, nosso sustento, e nós vamos agarrando a Ele para ir vencendo aí as dificuldades do dia a dia. Hoje é o quarto domingo do tempo da Quaresma, e a grande pergunta hoje desse quarto domingo, a liturgia nos propõe, é: qual a imagem de Deus que nós temos? Uma pergunta existencial, não de conceito de decorar catecismo, mas uma pergunta que mexe com a existência daquele que é seguidor de Jesus. A imagem que eu tenho de Deus é de um juiz que castiga? Ou de um pai amoroso que zela, que cuida, que me ampara? Hoje é esse grande questionamento, o grande questionamento é a resposta que a liturgia se propõe a dar. Olha, a oração que nós fazemos é determinada pela imagem que nós temos de Deus. A oração que eu faço é determinada pela imagem que eu tenho de Deus. Se é uma oração confiante de um pai amoroso, que me acolhe, que me sustenta, é um tipo de oração. Se é um pai, um juiz severo, que anota tudo, que manda castigo, que premia os bons, é outro tipo de oração. É isso que o autor quer dizer. A minha oração é determinada pela imagem de Deus que eu tenho. E a Quaresma é um tempo de nós esclarecermos melhor qual a imagem de Deus que eu tenho e como eu me relaciono com Deus. A liturgia, de modo particular os textos sagrados, elas nos oferecem muitas imagens belas de Deus. Eu copiei algumas aqui, olha. Deus é o Criador e um amigo. Fez o mundo porque ama. Deus é o parceiro que faz aliança conosco. Sempre ao nosso lado, sempre fiel. É uma pena que nem sempre nós sabemos honrar essa aliança. Deus é o Emanuel, o Deus conosco. Ele se faz um de nós, se encarna, vem viver do jeito que nós vivemos. Deus é o libertador, aquele que libertou o povo da escravidão do Egito e o conduziu à terra prometida. Deus é misericordioso, embora o povo peque tanto, e quantas vezes nós pecamos, e Deus tem misericórdia e nos dá a oportunidade de começar de novo. Por fim, Deus é um pai de braços abertos, sempre para nos acolher. Lembra a parábola do filho pródigo? Um pai que está de braços abertos para acolher o filho, resolveu partir de casa. São algumas imagens que estão nas escrituras para nos ajudar a esclarecer e qual delas nós poderíamos nos apegar. Pai amoroso, braços abertos, que liberta, que nos acompanha, que é Emanuel. No Antigo Testamento, existia uma cultura que acreditavam assim: Deus premia os justos, os abençoa, e não acreditavam que existia outra vida além da morte. Então, tudo que Deus poderia dar aos seus filhos se resumia aqui. Então, que curtir a vida no máximo. Os justos aproveitando a vida e a bênção que Deus dá, e os maus sendo castigados, porque fizeram mal. Mas com o passar dos séculos, alguns salmos e textos sagrados começaram a fazer um questionamento. Quando os justos também sofriam. Como se são justos, são bons, por que estão sofrendo? Não são só os maus que sofrem?
E alguns textos da Sagrada Escritura, do Antigo Testamento, começaram a fazer essa reflexão. Por que aqueles que são bons, que Deus abençoa, que Deus premia, estão sofrendo? Não eram só os pecadores que deveriam receber punição de Deus? Olha, são questionamentos profundos, estão lá no Antigo Testamento. E, infelizmente, essa ideia de que os bons devem ser abençoados e premiados, e os maus castigados, ainda está até hoje entranhado em nosso coração. Não é só no Antigo Testamento. Quer ver uma pergunta facinho? É fácil ouvir ainda hoje entre nós: o que eu fiz para Deus me punir com essa doença? Que mal eu fiz para Deus, para que as coisas minhas não deslancham, não tem segmento? Bom, eu rezo, eu faço bem, eu vou à missa, eu comungo, eu sou dizimista, sou uma pessoa boa. Por que que eu fiz para Deus estar me punindo e me castigando desse jeito? Convenhamos, lá no fundo a gente pensa assim. Você também que me assiste, me escuta, lá no fundo do coração pode pensar assim. Vejam que é fácil ouvir isso ainda, mesmo entre nós cristãos. Pois é preciso esclarecer mais uma vez: Deus não castiga ninguém. Tão bom ouvir isso. Deus nos ama. O que nós achamos que é castigo não é outra coisa senão o que acontece com aquele que decide pegar o caminho errado. Vejam, provoca sua própria ruína e a dos outros. Não é Deus punindo. Na verdade, nós sempre vamos colher aquilo que nós plantamos. Quando nós interpretamos que é Deus punindo, olha, nada mais é do que aquele que resolveu tomar o caminho errado, provoca a sua destruição e a destruição daqueles que estão ao redor dele também. Mas não é punição de Deus. Deus ama, não castiga. E a alegria de Deus é que todos se salvem. Todos. O sonho de Deus é que todos se salvem. Tanto é que Jesus fala assim, no seu passado do Evangelho: Pai me deu todos, e Ele quer que nenhum se perca. Eu vou me entregar a vida por todos, para que todos se salvem. Por isso Ele enviou o seu Filho ao mundo. É o que nos fala o Evangelho de hoje. Eu vim ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Olha que maravilha. Deus não veio punir, castigar ninguém. Deus veio nos salvar, mostrar o caminho de volta para o céu. O Evangelho de João, que nós acabamos de ouvir, faz justamente a menção do que acontecia aos israelitas, quando eles passavam pelo deserto, à busca da terra prometida. Olha, além da fome e da sede, do frio e do calor, muitos israelitas morreram por causa de picadas de cobras venenosas. O que habita o deserto? Cobras ou gafanhotos ou escorpiões. Além do frio e do calor, da fome e da sede, ainda apareceram cobras venenosas que picavam, e muitos morreram pelas picadas dessas cobras. Até que foram clamar ao Senhor. Moisés falou assim: Senhor, meu Deus, nosso povo está morrendo, o que nós vamos fazer? Deus pediu a Moisés: você vai fazer uma serpente de cobre, vai colocá-la numa haste, e aqueles que forem picados pelas serpentes, ao olharem para essa serpente de bronze, eles serão curados. Está lá no Antigo Testamento, quando o povo estava atravessando o deserto. É bonito, olha como é que os rabinos, os estudiosos do tempo de Jesus explicavam essa passagem. Uai, pai, então bastava olhar para a serpente ter pendurada no haste que ficavam curados? Não, não é o gesto de olhar para a serpente, não são os olhos, mas é o coração que se elevava até Deus. Confiando em Deus, Deus trazia a cura. Bonita a explicação. Senão seria um rito mágico. Moisés levando uma haste, a serpente numa haste, eu olhasse para ela, pronto, ficaria curado. Não. Não é o olhar que dirigia a serpente, mas o coração que voltava para Deus. Olha, Jesus interpreta esse episódio como símbolo do que haveria de acontecer quando ele fosse
é levado na cruz. Olha que coisa mais linda. Se no Antigo Testamento foi uma serpente levada, agora é Jesus que aplica a ele. Quem olhasse para ele, pregado na cruz, ficaria salvo de seus pecados. Mas veja, o que é olhar? Seria muito inocência da nossa parte pensar que olhando para a cruz que ali está, pronto, já estou salvo. Ou ostentar um crucifixo no peito, pronto, já estou com o céu garantido. Ah, se fosse assim. Não é bem assim. Olha o que é olhar. Significa acreditar em Jesus. Aceitar com fé a mensagem que ele, do alto da cruz, dirige a todas as pessoas. Crer significa identificar a minha vida com a vida de Cristo. É outros 500. É mais ainda, viver a minha vida a serviço dos outros, como Jesus viveu. Então, olhar para o crucificado, acreditar nele, é vir conformar a minha vida com a vida de Jesus. Ou seja, é imitar a vida de Jesus na minha vida. E é bem mais complicado. Jesus não veio para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem crê em Jesus, se salva. Quem não acredita, como diz o texto de João, já está condenado. Se fechou a ele. Qual que é o juízo que Deus fará de nós? Interessante que o Evangelho de João, que nós ouvimos agora, o juízo não é o final dos tempos. O juízo será dado a partir das opções que eu faço ao longo da minha vida. O juízo, quando eu me encontrar diante de Deus, quando eu morrer, será a confirmação dos pequeninos gestos que eu fiz ao longo da minha caminhada. O Evangelho de João reflete assim. Não é esperar a minha morte para ser julgado, mas o julgamento se faz no dia a dia. As minhas opções, aquilo que eu resolvi seguir ou não. Aí quando chegar o momento de encontrar-me com Deus, aí será o juízo final. Mas Deus não julga ninguém, Deus ama. São as opções ao longo da minha vida que vão definir o céu ou não. Vejam, não é Deus que vai me julgar, mas são as opções que eu fiz ao longo da minha vida. O fim será o coroamento, na verdade, de nossas escolhas. O fim será, na verdade, o coroamento das nossas opções, feitas durante toda a minha vida, diante das propostas de Jesus. Salve-se quem tem coragem de doar a vida, como Jesus fez. Diante da cruz, nós somos chamados a dar uma resposta. Ou somos da luz, nos aproximamos dele, no seguimento de Jesus, ou somos das trevas, vivendo longe de Jesus e vivendo as nossas próprias escolhas. Olha, por isso que eu termino a nossa reflexão confirmando mais uma vez essa certeza que traz alento ao nosso coração. Jesus veio para nos salvar e fará de tudo para nos ter um céu um dia, para nos ter no céu um dia. Agora, evidentemente, que respeita também a nossa liberdade, as nossas opções, aquilo que nós fazemos da nossa vida. Fazendo bem, nos aproximamos da luz. Fazendo mal, a gente esconde, para ninguém ver as nossas ações. Tomara que o período quaresmal seja um período de purificar a imagem que nós temos de Deus, de um Pai amoroso, que nos acompanha, que está ao nosso lado, que sofre conosco e que veio para nos salvar. A prova do seu amor para conosco é enviar o seu Filho para trazer a salvação ao mundo. Portanto, queiramos ser salvos por Ele. Salvos por Ele é querer, no dia a dia, seguir a sua proposta de vida, o seu ensinamento. Ele nos perdoe pelas vezes que não somos capazes de viver como Ele deseja. E fortaleça nossas opções pela luz, pelo seguimento de Jesus na ação da nossa vida. Amém. Vamos profetizar.